Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Bom, gostaria de inicialmente dar boa noite a todos, agradecer. Eu me vejo na situação agora de falar em diferentes capacidades, porque, como eu tenho dito, ao longo do tempo eu desenvolvi com meu pai, que normalmente nessas circunstâncias eu me referia sempre a ele como Roberto Cardoso de Oliveira, nunca me referia a ele como meu pai em situações públicas no meio acadêmico, mas nós estabelecemos uma relação, sempre tivemos uma relação de filiação, né? Filho eu sou desde o início, mas do meu início, pelo menos, certamente, consanguíneo. Mas nós desenvolvemos também uma relação de coleguismo e de amizade, que ao longo do tempo elas foram se misturando de uma maneira cada vez mais forte. Como já disse em outras oportunidades, acho que os últimos 10 anos da minha convivência com ele foram particularmente produtivos nas três dimensões. E, especialmente agora, em num evento como esse, é difícil falar sobre essa situação sem ter alguma dimensão pessoal também, de ficar só no plano institucional, que era o plano no qual eu fui ressocializado na relação com ele, quando entrei para o mundo acadêmico. Nossas relações sempre estiveram misturadas, mas na nossa atividade profissional sempre houve uma separação muito definida, onde a dimensão institucional sempre teve precedência. Como vocês todos sabem, além de tudo, meu nome é muito parecido com o dele. Vocês podem imaginar os problemas de identidade que eu tive ao longo do tempo, ainda tenho hoje, né? O problema vai mudando, mas não se esgota. Nos últimos anos ele passou a ter algum também, mas não, isso porque nós éramos frequentemente confundidos, inclusive na UNB, onde ambos somos bem conhecidos. E como eu passei minha vida acadêmica toda acostumado com isso, ao longo do tempo eu fui tirando isso de letra, e para ele não era tão tranquilo assim. De vez em quando ele encontrava textos meus alocados na ficha dele em bibliotecas, e daí como me cobrava que eu tinha que tomar providências para separar, e com essa coisa de internet, ficou muito fácil consultar bibliotecas em quase toda a parte. A coisa começando a se transformar no inferno, porque com alguma frequência eu tinha que tomar alguma atitude. E às vezes eu tomava, às vezes eu deixava para lá. Bom, mas isso é uma característica que marcou de forma bastante forte a nossa relação. Eu acho que a minha relação com ele pode ser caracterizada por três ritos de passagem bastante significativos. Nós tivemos uma relação muito difícil até eu entrar para a universidade. Enfim, aqueles que me conhecem há muito tempo sabem, eu tive uma adolescência muito, muito boa para mim, mas muito difícil para ele. E durante esse período da minha adolescência, as relações eram difíceis. Eu não me impressionava tanto como os ex-alunos dele, com as suas orientações de que eu devia estudar mais, fazer isso, aquilo, outro.
E, de fato, nós só começamos a ter uma relação mais tranquila depois que eu entrei para a universidade. Enfim, eu às vezes digo que acidentalmente, provavelmente não foi acidentalmente, eu acabei gostando muito da antropologia e das ciências sociais. E o contato com a antropologia ampliou muito o nosso diálogo nos 3 planos. No plano da filiação, da amizade e do coleguismo. Os ritos de passagem, aos quais eu me referi, primeiro foi da minha passagem da minha adolescência para a vida adulta, e teve uma fase liminar bastante importante, foi o período que nós passamos nos Estados Unidos. Durante parte desse período eu fui auxiliar de pesquisa do professor Gilberto Velho, aqui, numa pesquisa que ele realizava em Cambridge. Mas como eu tinha uma relação muito difícil com meu pai antes, muito pouco diálogo inclusive, eu fiquei muito surpreso com a ampla liberdade que ele me deu quando nós fomos para os Estados Unidos. Aliás, eu não queria ir, uma maneira dele me cativar, acompanhá-lo na viagem. Para vocês terem uma ideia, que eu indo para lá não precisaria estudar. Eu mudei muito, não sei se para melhor, mas eu de fato não tinha qualquer identidade com a vida escolar. E a viagem passou a ser atrativa para mim quando tinha essa possibilidade de ter uma mesada e não precisar trabalhar. Acabei me matriculando numa escola lá, mas eu não vou contar essa história para não desviar da minha exposição aqui. Mas essa ampla liberdade que ele me deu, de todo modo, permitiu um início de reconstrução do diálogo com ele, que ainda que se mantivesse distante, eu fiquei de fato surpreso porque a rigidez com a qual ele se relacionava comigo antes tinha sido colocada aqui um pouco de lado durante esse período nos Estados Unidos. Depois, quando nós voltamos para o Brasil e eu fiz vestibular, a minha opção foi por ciências sociais, foi por exclusão, porque era o curso menos ruim que eu achava da universidade. Na época eu considerava fortemente não fazer curso universitário, mas acabei fazendo vestibular, surpreendentemente passei no vestibular, e comecei a gostar muito de estudar na universidade. Bom, depois que eu entrei para a universidade, eu nunca fui aluno dele. Tem uma outra diferença com os ex-alunos, que nós tínhamos muito diálogo sobre antropologia, mas nunca fui aluno dele. Mas tive uma relação de aprendiz de antropologia quando nós fomos para o Alto Solimões. Eu fui com auxiliar de pesquisa dele, com uma pesquisa na área de Cuna, que foi muito interessante para mim. A Amazônia, um universo muito diferente, e eu aprendi muito nessa experiência com ele lá. E esse foi um outro momento liminar na nossa relação, em que nós viajamos um pouco como companheiros de viagem, em que essa relação entre pai, colega ou quase colega, porque na minha visão ambiciosa na época, porque eu estava longe de me formar ainda, mas de todo modo, e amigo, foi uma viagem bastante divertida também para nós. E, aliás, eu devia colocar como um outro período liminar, o período que marca na relação com ele, não a minha passagem na vida adulta, mas a minha passagem para a vida profissional. E me ajudou muito a passar
para a vida profissional e construir uma identidade de antropólogo, tendo esses problemas, todos aos quais eu me referi, ter feito doutorado fora do Brasil. Na época não havia internet, eu fiquei 5 anos sem voltar para o Brasil, foi nos Estados Unidos. E eu pude construir uma visão da antropologia, estando distante dele, e foi muito interessante ver que na minha volta, apesar dessa distância, havia vários pontos de encontro entre as preocupações dele e as minhas preocupações. Eu gostaria de chamar a atenção aqui também para alguns aspectos da obra dele, não ficar só no depoimento pessoal, que eu acho particularmente significativos e que se desenvolveram ao longo desses últimos 10 anos de maior aproximação no nosso diálogo. Primeiro, esse livro que nós publicamos juntos, mas que eu gostaria de me referir a parte que é exclusivamente dele, que se refere a algo que a Estela já falou aqui, que são os trabalhos sobre moralidade, antropologia e moralidade, a prática interétnica e moralidade, que são textos onde eu acho que ele consegue um retorno à filosofia com uma forte marca da experiência dele como antropólogo, mas cujo resultado é a produção de um instrumental antropológico muito influenciado por uma perspectiva filosófica, para dar uma nova perspectiva de compreensão dos conflitos entre sociedades indígenas e a sociedade nacional. A Estela já chamou atenção, não vou me estender aqui, mas simplesmente identificar as diferenças conceituais que ele faz entre micro, meso e macro esfera, num diálogo direto com a obra do Apel, no caso, e que permite, de fato, uma compreensão mais aprofundada desse tipo de problema, com um pé forte na filosofia, mas uma marca antropológica mais forte ainda. E os 2 últimos livros dele, eu também acho que são bastante significativos nessa direção. O primeiro, O Diário e Suas Margens, que é um livro em que ele contrasta, como ele diz, o jovem pesquisador no campo, com o pesquisador já, enfim, não aposentado enquanto produtor de conhecimento, mas aposentado enquanto docente na universidade, em que ele contrasta experiência e perspectiva antropológica a partir de uma densa descrição empírica, mas muito marcada por um olhar também filosófico. E, na mesma direção, o último livro dele, esse que está disponível aqui na Ampox, foi lançado após a sua morte, que é Os Caminhos da Identidade, Ensaios sobre Etnicidade e Multiculturalismo, que a Estela mostrou aqui, também é um livro em que ele aprofunda significativamente, a meu ver, esse retorno à filosofia para repensar os dilemas dos problemas de identidade. Nesse aspecto, uma dimensão que nos aproximou muito foi a preocupação dele com a dimensão moral da identidade, algo bastante discutido nesse livro, que tem um ensaio novo e 4 ou 5 que são republicados aqui, mas que ele expandiu e alterou muito, quer dizer, é um livro inteiramente novo. E nesse diálogo com a dimensão moral da identidade, com o lugar do eu, e num diálogo agora, além dos filósofos mencionados aqui, também com Mead e outros autores, ele consegue também renovar
a visão dele sobre problemas de identidade e a sua discussão sobre a fricção interétnica. Eu acho que isso marca uma característica bastante forte nele, que foi essa abertura permanente para se expor, para inovar. E uma outra marca muito forte, do meu ponto de vista, no trabalho dele, é a capacidade de se adaptar a novas situações e a aprender com dificuldades. Se um projeto idealizado numa determinada direção encontra barreiras intransponíveis, ele sempre dava um jeito de utilizar essa barreira para um ganho no olhar, para um ganho reflexivo, para um ganho na atividade de pesquisa. Essa eu diria que é uma outra marca forte dele e, para mim, é um grande ensinamento. Se nos últimos anos ele, de fato, não tinha mais a mesma vitalidade do período de juventude, e se essa diferença de vitalidade é perceptível, inclusive, na sua produção, eu acho que ao lado dela é perceptível também na sua produção uma capacidade, o desenvolvimento de uma capacidade reflexiva mais densa. E nesse sentido, eu acho que a perda da vitalidade veio acompanhada de um ganho de densidade reflexiva, que, creio eu, pode ser observado nesse último livro. Bom, como vocês todos sabem, todos eu não sei, mas aqueles que viveram mais próximos a ele, papai era uma pessoa com humana muito forte, com Hal, para usar uma figura, Mauri, uma nova figura da mesma área, muito forte. E ele deixa uma marca grande na antropologia, na nossa comunidade de pesquisadores, deixa uma marca grande para mim, que, além de tudo, como eu disse no início, além de compartilhar o nome ao longo da vida, eu vinha compartilhar boa parte dos nossos colegas e amigos também. E não deixa de ser irônico que, depois de ter passado boa parte da minha vida profissional tentando aprender a viver com o nome dele ou com a identidade dele, agora eu me vejo na perspectiva de passar os próximos anos aprendendo a viver sem ele. Obrigado. Foi feita referência aqui por Roque Laraia no início dessa nova prática da Ampox, do encontro com o autor, resultado de uma proposta do Marcelo Ridente, no ano passado. Nós tivemos aqui um encontro com Roberto Cardoso de Oliveira, um momento raro de grande intensidade e de grande beleza, um grande momento da Ampox. E aqui, então, se encerra essa sessão em que a Ampox cultiva a memória de um grande mestre que, por longo tempo, continuará a povoar esta casa na reflexão, no debate e na análise. Muito obrigado.